Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Brian Dantas. Ale, tudo bem? Tudo bem. Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos. E aí, galera, já interage aí. Ou você já deve ter visto aqui, a gente já divulgou quem vai estar aqui na nossa entrevista. Então, sinta-se à vontade, roda a vinheta e bora para mais um Na Mesa Podcast. Estamos aqui hoje com ela, a primeira dama da IBA. Primeira dama da IBA, Bispa Nilza, seja muito bem-vinda ao Na Mesa. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, Bispa. A gente sabe que a senhora não tá acostumada, né, com os holofotes, mas vai ser muito legal, é de boa, não tem nem nada que temer. Sim. E aí já vamos começando, né, que a gente gosta de conversar. Bispa, o Bispo veio aqui, né, um tempinho atrás, daí ele contou toda a história dele, contou, né, como vocês se conheceram, mas a gente queria ouvir a história da sua perspectiva, se você nasceu crente, como é que foi, sabe? Bom, eu quero me apresentar, né, meu nome é Aldenisa, mas todos me conhecem como Nilza, né? Sim. É a pastora Nilza, é Bispa Nilza, né, mas eu sou Aldenisa, né? Primeiro eu quero te falar que eu sou de uma família de pais separados, né? Nós somos em 4 irmãos, como o Paulo falou, né? Meu esposo falou, nós somos pernambucanos, né? E meus pais se separaram, então nós somos adotados. Uma tia minha foi quem criou eu e meus 3 irmãos. Caraca! Né? E assim, para mim foi um privilégio, né? Pegar uma tia e criar nós 4, né? Então, esses... Nossa, e ela pegou os 4? Os 4. Guerreira, viu? E não foi 4 adolescentes, 4 eles, ela pegou 4 crianças. Meu irmão mais novo, ela acho que tinha 6 meses de idade. Caraca. Minha irmã mais nova tinha tipo 7 anos, mais velha, né? Mais velhas. E ela pegou os 4 filhos do irmão dela e criou. Então, assim, nós somos filhos adotados, né? Então, eles já eram cristãos. E a gente começou a ir para a igreja com eles, né? Meus pais não eram quando eles se separaram. A minha mãe, né? Hoje eu posso falar diferente da minha mãe biológica mesmo, né? Se me perguntasse antes, o ano antes da pandemia, eu falaria, e a sua mãe? Aí eu falaria, a minha mãe sumiu. Hoje, se ela estiver me ouvindo, vai ser diferente, né? Nessa pandemia, depois de quase 45 anos, a minha mãe apareceu. Caraca! E como foi pra você? Um choque muito grande. Muito grande. Tipo, ela foi procurar sua mãe de criação? Não. Foi a minha irmã mais velha que encontrou. Procurou. A minha irmã mais velha, ela sempre tinha um sonho. Ela sempre falou pra mim. Ela falava, Nilza, um dia eu vou encontrar a minha mãe. Um dia eu vou encontrar. Porque assim, sempre tem aquele filho que tem uma cabeça diferente, né? E essa minha irmã sempre falou. Eu vou encontrar a minha mãe, porque quando eu tinha, acho que de 9 para 10 anos, meu pai faleceu. O pai... Meu pai biológico mesmo, meu pai faleceu, né? Então, assim, só que quando meu pai faleceu, a gente já morava com a minha tia já. Só que meu pai deu total assistência para nós. Ele é um pai muito presente e se for falar do meu pai, assim, eu tenho muita saudade do meu pai. Eu sempre falo para minhas filhas que eu gostaria muito que meu pai estivesse aqui na minha vida. Eu tenho saudade do meu pai. Porque foi uma pessoa assim muito presente na minha vida mesmo. Então eu sinto saudade dele, eu queria muito que ele... Esse momento que eu vivo, sabe? Eu gostaria muito que ele visse. Mas, infelizmente, né? Mas já a minha mãe, ela se ausentou, né? Desse processo, ela deixou os 4 filhos e... Assim, uma questão pessoal dela, não sei, né? Ela resolveu deixar os 4 com o pai. E esse processo a gente ficou assim com a nossa tia... Quando ela veio agora, depois que minha irmã encontrou ela, para mim foi um choque. Pensa bem, 46 anos adulta, falando, né? Já formada, já. Falando assim, não, a minha irmã, não, eu vou achar minha mãe, eu vou achar, você sabe que ela falava para mim assim, Nilza, vai no Ratinho, vai em tal coisa, vai em tal TV. Eu, tá bom, Nira, tá bom. Só que você tava tipo, vai. Eu
eu não tinha vontade, sabe? Porque, na verdade, assim, ninguém nunca chegou pra nós e contou uma história dela. Sim. Né? O porquê que ela foi embora, como que foi. Então, assim, eu tenho um amor tão grande pela minha tia, que a gente foi pra lá criança, que a gente chama ela de tia hoje, até hoje. E que até hoje eu vou pra Pernambuco, eu vou pra casa dela. A gente tem essa convivência tem um elo muito forte, que, na verdade, é até difícil falar, mas não fez falta a minha mãe. Porque eu coloquei ela na minha vida, sabe? Nós colocamos, eu e meus irmãos colocamos. Ela supriu, né, esse lugar. Demais, entendeu? Ela e o esposo dela, né? Que não tinha nada a ver. Não eram obrigadas a nada e fizeram isso. Caraca. Criou nós 4, né? Então isso pra mim é fantástico. Só que hoje eu tenho minha mãe. O ano passado, né? Na pandemia, o último ano da pandemia, quando ela surgiu, minha irmã apareceu. Pra mim realmente foi um choque muito grande. Assim, de início foi muito difícil para mim. Meu Deus, como que vai ser esse processo, né? Como que eu vou olhar? A primeira ligação, a minha irmã, Nilza, mamãe vai te ligar. Que minha irmã ficou muito feliz porque minha irmã queria isso. Entendeu? Então, para ela foi um sonho da vida dela. É a mais velha, né? A mais velha. Ela tinha lembranças, então, da mãe, um pouco, né? Então, eu acredito que sim, Brian. Algumas coisas ela lembrava assim, porque ela tinha muita vontade. Sim. E ela ficava, Nilza, eu quero te ligar de chamada de vídeo pra mamãe te ver. E eu precisava me preparar, sabe? Pra ver. A sua irmã mais velha tá em Pernambuco? E a sua mãe biológica tava também lá com ela? Pertinho dela, só que a gente não sabia. Caraca. Pertinho. Nossa, uma novela. É verdade. Tipo, a gente tá aqui no Recanto, a minha irmã morava aqui, né? Só que lá, a distância de lá. E a minha mãe morava na Dutra. Nossa, é muito perto. Então, assim, foi muito difícil pra mim, sabe, ter esse reencontro com a minha mãe. Mas aí, a primeira ligação, só, oi, tudo bem com a senhora? Nada de bênção. Na verdade, até hoje, né? Eu não consigo ainda dar. Mas, graças a Deus, isso aos poucos tá sendo quebrado, sabe? Eu estou conseguindo fazer. Hoje eu já ligo pra ela, já falo com ela, oi, como que a senhora tá, Dona Maria? Dona Maria, tá tudo bem com você? Você não chama ela de mãe ainda? Não consigo ler ainda. É porque... Não consigo. Sim, 40 e poucos anos. É muita coisa. Foi um choque. Mas eu falo com ela de boa. Ano passado a Lohama viajou para Pernambuco, aí me levou com ela, né? Aí eu vi ela pessoalmente. Nos encontramos. Quando eu cheguei na casa da minha tia, né? Ela tava lá me esperando, meu Deus. O coração, ó, meu Deus, como que vai ser esse encontro? Sabe assim, tava gelada, porque eu não sabia como que ia ser. Mas enfim, foi um encontro legal, foi bom, fiquei lá 3 dias, foi rápido essa viagem, né? Mas assim, a gente conversou um pouco, não tive tempo assim de sentar com ela e ouvir, sabe? Os motivos, o porquê. E também eu nem sei se eu quero, sabe? Sim, se faz sentido ainda, né? Eu não sei se isso vai ser necessário pra minha vida, eu não sei, de repente, né? Mas pra esse momento agora, eu não tenho interesse de sentar e ouvir, foi por causa disso, foi por causa... Não, eu não quero. Porque 46 anos se passaram, né? Os momentos que eu mais precisei, como mãe, ela não esteve lá. Eu tive uma tia na minha vida que fez todo esse papel. Então, assim, eu respeito ela, eu quero honrar a vida dela, né? Mas, assim, esse vínculo de amor, de mãe, eu ainda posso falar pra vocês que ainda não existe de amor, sabe? Eu tenho esse amor, esse vínculo com a minha tia. Igual meus irmãos, mas aos poucos eu acredito que isso está melhorando, sabe? Sim. No início foi bem difícil, mas hoje tá bem melhor. Toda semana ela me liga, minha filha, como é que você tá? Tá tudo bem? Tô morrendo de saudade de você. Nilza, quando é que eu vou te ver, Nilza? Eu tenho um irmão meu que morava aqui, né? Tem 40 dias que ele foi embora também daqui. Aqui em São Paulo era eu e mais um. Ele voltou pra... Depois de quase 33 anos, ele voltou para Pernambuco. Tá lá. Aí ficou somente eu aqui, né? Então, agora ela ficou meio assentida, porque aqui era eu e meu irmão, né? Aí foi todo mundo embora e ficou somente eu aqui. Aí ela ficou meio assim, minha filha, você ficou sozinha. Mas não se preocupe não, eu te amo. Tá bom, Dona Maria, se preocupe não, tô aqui, tô de boa. Mas a gente conversa, sabe? Eu creio que Deus está moldando isso. Vai melhorar, né? Se Deus quiser. Sim, com certeza. Tudo é uma construção, né, Bispa? E aí,
Aí você foi criada pela sua tia, na igreja lá você congregava numa igreja cristã, Sim, a evangélica, sim. né? Sim, cristã, evangélica e aquela. Qual é a tradicional de hoje por aí? Assembleia de Deus. Só saia, só saia. Pense, Assembleia de Deus. E para te falar a verdade, além de ser Assembleia de Deus, a minha tia não, mas meu pai era bem rígido. Então, foi assim, bem firme. Criou vocês ali no prumo, né? No limite. Ah, tá certo. E aí, quando que a senhora veio pra... Com quantos anos a senhora veio pra cá? Ó, E por que a senhora veio pra cá, inclusive? então, eu morei com eles até os... Que pra mim é uma história longa, tá? Fique à vontade. Eu pensava que quando eu casei, eu tinha 17 anos. Aham. E no meu papel tá lá, 17 anos. Então, quando eu vim para São Paulo, eu vim porque eu casei. Ah, Entendeu? Eu comecei a namorar com o Paulo, eu tinha 15 anos. 15 e um pouquinho, né? Aí a gente casou, aí a gente morou lá 1 ano e 6 meses, por aí. Só que Paulo já morava aqui. Sim. Na verdade, Paulo foi para lá só para me conhecer, casar e me trazer. obra de Deus. Foi isso, amigo. Aí a gente foi pra lá, depois que a gente casou, aí Paulo, Deus, eu não quero ficar aqui não. A gente resolveu vir pra cá. Só que eu nunca tinha vindo, ele já estava aqui, né? Aham. E eu já tinha um irmão aqui. Aí eu vim, com a cara e a coragem. Caraca. E aí, o bispo, nessa época, quando vocês casaram, o bispo já tava convertido, né? Sim, sim. E aí, quando vocês vieram pra cá, vocês foram... E aí, se você não ouviu essa história, vai ouvir o podcast do bispo. Vocês foram pra igreja e daí continuaram na igreja. Sim, só que quando eu casei com o Paulo lá, eu já frequentava a igreja, nessa igreja Assembleia de Deus há muitos anos, né? Que meus tios eram de lá, então eu cresci lá, né? Aham. Criança, participei de tudo, todos os processos lá, Sim. né? Aí o Paulo chegou lá, nessa igreja, eu conheci Paulo, assim, foi bem rápido, assim, né? Quando o Paulo chegou, eu já conheci ele, através de uma amiga minha, né? Que não era nem cristã. Uma amiga dele, não era nem amiga minha, era amiga dele. A minha era assim, tipo vizinha, mas me apresentou ele, né? A gente ficou na igreja, aí ele foi congregar conosco, a gente começou a namorar, casamos, esqueci a pergunta. Eu tava falando de quando vocês vieram pra cá e... Isso, aí a gente casou lá, já estava na igreja, né? Quando a gente veio pra cá, a gente veio congregar numa igreja chamada Evangelho Quadrangular, que vocês Sim, conhecem. sim. Como Porque que foi? Paulo já era do Quadrangular Sim, aqui. sim. Como que foi pra senhora deixar a sua igreja lá? Porque você cresceu na igreja, né? Tinha muito vínculo. Vou te contar o que foi. Paixão, amor. E É o que tem a um gente ponto, faz. tem um ponto também que o bispo comentou, que a Ló nasceu lá, né? Nasceu lá. Então, a senhora já teve a Ló lá, aí você veio com ela pra cá Isso. também, né? Teve esse desafio Foi, de vir já de com vir a ela. criança É porque pequena. o Paulo veio primeiro, né? Pra organizar algumas coisas, né? E eu vim depois. Acho que fiquei lá uns 6 meses na casa da minha mãe, né? Com a Loruama, para depois eu vim pra cá. Só que Paulo aqui já congregava no Evangelho Quadrangular. Aí a gente continuou indo pra lá. A gente morava na Zona Norte e a gente vinha pra cá, olha, que desafio. Sim, muito lindo. Ainda mais naquela época, né? Hoje em dia tem metrô, tem... Não, mas a gente já vinha de metrô já. Vinha de metrô, de lá pra cá. A gente só vinha só no final de semana, né? Aham. A gente vinha pra cá e tinha a Vera, vocês conhecem a Vera, né? Que é Sim, a mãe do Kiko. É isso. Aí a gente já ficava na casa dela aqui, a Vera é a minha mãe também, né? Se Kiko ouvir isso, a Dani, a Deise, é minha mãe também. Nossa, é cunhada, é mãe, é tudo. Vera é minha paixão também. Então ela me ajuda muito, me ajudou muito. Vera é... Sim. Então eu ficava muito na casa dela, sabe? A gente vinha no final de semana, ficava na casa dela, ia pra igreja, depois a gente ia pra casa. Sim. Ô, bispa, daí também essa história o bispo contou, né? De como foi, que ele foi consagrado a pastor, como é que foi, né? Que ele tinha já tinha, não sei se é um cargo especificamente, mas na igreja de Vila Zelina ele já auxiliava, já... Como que foi pra senhora quando, tipo assim, virou pastor mesmo? Porque é isso, né? Quando o cara que é casado, ele não vira pastor sozinho. Sim. Ai, meu Deus, gente, é assim, ó. Na verdade, quando eu conheci Paulo lá na igreja, em Pernambuco, Paulo já servia na igreja, né? Então, na verdade, ele não virou pastor assim, pum, de um dia pra noite, né? Foi um processo. Aham. Porque ele já servia na igreja, Paulo ajudava, Paulo foi líder de jovem lá em Pernambuco, na igreja lá.
Paulo auxiliava os pastores. Então, Paulo já servia, sabe? Então, acho que a liderança já via isso nele também. Né? Ele gostava de servir, gostava de ajudar, estava sempre pronto a ajudar na igreja, sabe? Então, isso foi crescendo, né? Acho que as pessoas foram vendo isso nele e começaram a observar esse ministério. E nas Assembleias de Deus é assim, né? Cooperador, diácono, presbítero. E quando a gente veio para cá, ele foi consagrado a presbítero e continuou com o mesmo serviço. Não era nem pastor, mas já servia na igreja. Sim. Entendeu? Aí aqui foi que ele foi consagrado. Aqui que ele trabalhava mesmo na igreja e gostava de ajudar. Como ele sempre falou na igreja, né? Que os pastores trabalhavam à noite, ele estava lá fazendo a obra do Senhor. E a gente sempre junto. Não é? Eu nunca, sempre estive junto com o Paulo, sabe? E depois, quando o pastor falou assim, que eu consagrei lá pastor, é lógico que para mim fiquei assim, meu Deus, pastor, e agora? A gente fica, né, meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e agora? A gente fica meio que pensando num monte de coisa, né? Não que para mim foi uma novidade, assim, porque Paulo já servia na igreja, entendeu? Então, para mim, assim, o que mudou foi que, assim, acaba exercendo uma função que as pessoas vão olhar você um pouco diferente, o pastor da igreja, né? Vai te procurar diferente, né? Aquilo ali é o pastor da igreja. E na Assembleia de Deus, então, né? Que é mais o pastor, né? É o pastor mesmo, a pastora. Tá do lado, a pastora, né? Hoje não, hoje é diferente a pastora, né? Mas nas Assembleias de Deus, sempre o pastor estava mais de frente ali, né? Então, pra mim, assim, não foi, sabe, assim, diferente, porque eu já vi ele fazendo. Sim, já estava acostumada com o ritmo, né? Exatamente. Ele sempre exerceu. Sim. Então, assim, o pastoreio foi uma conclusão do que Deus tinha pra vida dele, né? Ou tinha, ou ainda tem, né? Eu acredito assim. Sim, com certeza. E pra você, como que foi essa transição de se tornar pastora, agora, de ver cuidando de ovelhas? Pra mim, agora vamos trazer pra IBA, né? Porque daí já foi outro processo pra mim, né? Porque lá eu não tinha, assim, tanta função, não fazia tantas coisas, até porque na Assembleia de Deus é o pastor que tá de frente pra tudo, né? Isso é a verdade, né? Sim. Agora, aí trazendo para a IBA já foi diferente, aí Paulo já exerceu essa função pastoral, veio com tudo, né, aqui, né. Hoje a gente já trabalha mais, não só eu, todos nós, né, as pastoras trabalham, faz a sua função, está junto com os pastores em tudo. Você pode observar que as pastoras estão ali sempre ao lado dos pastores, né. Os pastores não trabalham sozinhos, trabalham em conjunto com as esposas. Aí mudou, né, acaba que eu tenho voz também, né? Sim. Quando era em outro local, a gente não tinha muita voz para falar. Era o pastor que falava, né? Hoje eu acabo tendo uma voz. Eu falo, né? Hoje graças a Deus, eu e Paulo, a gente conversa muito sobre isso, né? Não, eu sou uma pessoa assim eu gosto muito de compartilhar com o Paulo. Eu não sou uma pessoa, sabe, Brian, de chegar eu acho que a igreja está precisando fazer isso, eu vou lá e faço. Eu não gosto. Eu gosto de compartilhar com o Paulo. Paulo, você acha que tá legal assim? Será que não é bom a gente fazer assim? Sim. E se for, de repente, não precisa de Paulo. Mas uma coisa que eu vejo, as mulheres precisam fazer isso. Sim. Mas eu não sou uma pastora de fazer sozinha, sabe? Eu gosto de convidar as pastoras para estar junto comigo. Sim, sim. Eu gosto de compartilhar isso, sabe? Eu gosto, não sou de fazer sozinha. Mas eu amo o que eu faço. Eu amo o que Deus me chamou para fazer. É difícil, dá um trabalho, assim, sabe? Tem um pouco de dificuldade, mas eu amo fazer, sabe? Porque eu não faço isso só, sabe? Sim. Eu acho que quando Deus chama a gente para fazer, a gente faz com excelência, com amor, não com perfeição, né? Que perfeito é Deus, né? A gente procura fazer, né? E eu faço isso, sabe? Eu gosto de dar o meu melhor, sabe, Ali? Quando eu tô fazendo alguma coisa, meu Deus, eu sou ansiosa. Então, essa ansiedade minha, eu quero fazer o meu melhor, eu quero dar o meu melhor. Eu me esforço muito nesse pastoreio meu, sabe? Sim. Eu gosto de me dedicar. Eu sou uma pessoa reservada, vocês veem, eu não sou muito não sou a pastora de púlpito, eu sou a pastora daqui. Olha onde que eu tô. Sim. Em Popar. Isso faz muita diferença, né, Bispa? Porque, às vezes, cria-se uma ideia que é tipo assim, só o pastor tá aparecendo. Mas, quem tá dentro da igreja vê que a senhora faz muitas coisas e que arrisco dizer que tem coisa que só acontece dentro da IBA porque, graças a Deus preparou a senhora pra estar do lado do bispo.
Então, a gente precisa, inclusive, reconhecer isso, né? Que é... E daí não é isso, né? Com essa onda desse mundo novo, que é tipo assim, mas a mulher tem que aparecer tanto quanto o cara. Não necessariamente. Assim como a gente tem... E uma vez até o Bispo estava falando isso, que dentro do casal sempre vai ter alguém que tem mais características, sei lá, alguém que é mais do púlpito, mais do não sei o quê, e alguém que é mais temperado, que é mais do planejamento. Exatamente. E é isso que, nossa, isso é uma coisa importante da gente se pensar. Mas a minha pergunta era em relação a, daí, né, pulando uns anos, hoje a gente tá com uma igreja que tá grande. Sim. E a gente tem muitas coisas na nossa igreja, e a gente tem muitas pastoras. E o que a gente percebe, daí, não sei, né, se vocês percebem isso, mas eu percebendo de fora, assim, parece que a senhora é bem amiga das pastoras, que a senhora... Parece que vocês têm uma relação muito boa entre si. Sim. E daí eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, como que é. Porque as pastoras acabam sendo suas discípulas, né? Sim. E aí, como que é? Então, deixa eu te falar, realmente, né, eu e ela, nós somos muito ligadas mesmo, nós somos mesmo. Primeiro porque, pela misericórdia do Senhor, eu cuidei das mulheres durante 14 anos, né, eu estava em frente ao Ministério de Mulheres, né, Fui eu que estava aqui, mas sempre junto com elas, então, tudo que eu ia fazer, eu estava lá, gente, a gente precisa fazer uma reunião, a gente precisa estar junto. A gente sempre gosta de fazer, a gente precisa tomar um café. Inclusive, a gente nunca mais tomou, a gente está precisando. Vou deixar uma deixa aqui. Mas a gente procura, porque assim, o tempo é muito curto para todo mundo trabalha, o tempo é pouco, todo mundo faz discipulado, todo mundo tem os seus compromissos na igreja. As pastoras que eu estou falando, assim, tem sua família, seus filhos, a sua casa, né? Então, todo mundo tem seus compromissos. Mas a gente procura sempre ter essa boa relação, sabe, Ale e Brian? Porque isso é bom, isso traz vínculo para nós. Tudo que a gente vai fazer na igreja, a gente faz junto, a gente compartilha. Eu já falei para vocês assim, eu gosto daquilo que eu penso, eu gosto de trazer para elas, sabe? Não que tudo aquilo que eu traga, nossa, tudo que eu falo é feito, não, a gente não, de maneira alguma. Eu gosto de ouvir elas, a opinião, o que for melhor a gente vai fazer junto. E essa proximidade, ela é muito boa. E falando do discipulado ali, na verdade, assim, hoje, nem todas são mais minhas discípulas, né? Porque hoje já são muitas, né? Sim. São muitas e está surgindo outras, graças a Deus. Inclusive, eu fiquei até feliz, eu falei, ufa, ainda bem que meu podcast foi depois da apresentação de domingo, né? Porque eu não sou mais a bispa da igreja, né? Eu sou uma das. Olha que maravilha. Sim, né? sim. Então isso para mim é muito bom também, sabe? Eu não sou eu sou uma das. Deus está levantando outras, né? Que bom. E eu fico muito feliz por isso. Então a gente tem esse contato. Eu sou apaixonada pelas minhas pastoras, eu amo, eu gosto de estar com elas, sabe? Eu tenho prazer. Eu sei que foi Deus que colocou elas na minha vida e eu gosto de ter essa aliança com elas. Eu sei disso, sabe, Ale? Cada uma com o seu jeito diferente. Sim. Porque eu também sou totalmente diferente. Eu sou uma pessoa reservada, eu sou tímida, sou assim, eu tô aqui com as pernas tremendo, entendeu? Mas eu gosto de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, sabe? Às vezes eu tenho dúvida, eu fico com medo de fazer, mas em casa eu tenho um apoio, entendeu? Eu vim para cá agora, mas falei, Paulo, fica aí, tá certo? Vai lá, meu amor, vai lá tudo certo, tá? Alô, manhã, ó, postura, manhã, ó, fala assim, a Rutinha, boa sorte, manhã, vai com Deus. Então, você tem apoio, sabe, Ale? Então, eu fico feliz no que eu faço, para o que Deus me chamou para fazer, de estar com elas, conversando. Eu amo para o que Deus me chamou para fazer. E cuidar delas, para mim, é um prazer. Sim, e isso, acho que tem duas coisas, assim, óbvio que tem muitas outras, né? Mas que são muito marcantes na liderança da senhora e do bispo. A primeira é que vocês são absurdamente acessíveis, sim, porque tem outras igrejas que não são, né? E a outra é isso, né? Vocês têm uma liderança que é uma liderança real, que é uma liderança de dizer assim, ó, eu não sou perfeito, mas a gente vai caminhar a fim de fazer as coisas certas. Sim. E a gente faz com amor. Isso é muito importante de se ver e dá pra perceber, né? A nossa igreja é uma igreja que acolhe. A gente tem
pastoras que são muito diferentes entre si e que o trabalho delas completa a nossa obra, né? Porque se você for pensar no nosso grupo de pastores, sei lá, a gente tem advogadas, a gente tem donas de casa, a gente tem trabalhadoras trabalhadoras da saúde, um monte de coisa, e elas se completam entre si, isso é ótimo. Sim, e aí pegando um gancho do que a pessoa falou, eu queria que você comentasse um pouco, porque é justamente isso que ela falou, da gente ver essa identidade da IBA. E isso está caracterizado tanto no bispo, mas muito que eu vejo na senhora, que é o servir. Então, como que você enxerga hoje a igreja, a necessidade da igreja em servir nos ministérios, não apenas nos ministérios visíveis, mas nos bastidores também, né? Nessa parte toda que você falou do planejamento da igreja, da organização, de estruturar as pessoas, servindo a igreja mesmo, a congregação, ao reino. Uma coisa, sabe, Brian e Ale, que a Ale estava falando, né? Essa questão que a gente é acessível, né? Eu queria falar isso aí. Como você falou, muitas igrejas por aí, e até pessoas que chegam aqui, né? E que pensam que tal. Às vezes eu fico assim, eu converso com o Paulo, né? Meu Deus, eu fico pensando, meu Deus, o que essas pessoas pensam que nós somos, né? Que eles chegam perto da gente assim, eles não acreditam que estão perto da gente. Como se... Sim. Porque eles vêm de fora, de uma realidade tão diferente. Sim. Que não conversa com o bispo. O bispo, muitas das vezes, sai por uma porta diferente. Eu já fui numa igreja assim, tá? Olha, eu não servi, Brian, eu não vim pra isso. Eu também não consigo enxergar. Eu não vim pra isso. Mas tem. Eu sei, mas... De verdade. Você vê, Paulo é uma pessoa super, super acessível. Sim. Paulo, às vezes é eu que fico, Paulo, meu filho. Porque todo mundo quer conversar com Paulo e eu entendo isso, sabe? Eu acho que as pessoas... Eu sei que tem vários pastores, né? Pastores maravilhosos que Deus levantou e que está levantando. Mas as pessoas gostam de conversar com Paulo, tem um carinho, tem um amor, total. Sabe? E chega ali, conversa com Paulo, isso é bom. E às vezes eles, meu Deus do céu, às vezes eu marco um café, que a gente sempre marca um café, as pessoas vão chegando e mesmo que eles vão para as regiões, mas assim, Paulo e nós e Paulo, né? A gente sempre marca um café com eles para conhecer, ver de onde eles vieram, quem são, família. Com o bispo? Parece que a gente não... É diferente, sabe? E não é. Mas por quê? Porque lá fora, esse pastor, ele era muito distante das ovelhas. Sim. E o cheiro da ovelhinha? Cadê? O Antônio usou essa mesma frase. Foi? Passou a ter que cheirar a ovelha. Como pode isso, né? Sim. Mas eu sei que esse café, ele surge e é tão bom, sabe, Ali? Agora, falando do servir, né, Brian? Brian, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver Paulo servindo em algum lugar fora do púlpito. Eu já vi várias vezes. Inúmeras. Porque, pra falar de mim, vocês já me viram aí. Vi. Hoje mesmo, quando a gente chegou aqui, estava lá, vendo se estava tudo certo no banheiro. Porque a gente colocou uma pessoa aqui, eu tô tão feliz por ela, sabe? A pessoa que está nos ajudando, aqui nos auxiliando. Ela faz tão bem e ela me liga e fala, pastora, eu posso fazer isso? Eu digo, meu Deus, abençoe essa pessoa, Senhor, salva a vida dela, né? Porque ela tem feito com excelência, eu quero honrar a vida dela também. E o que é que acontece? Paulo serve, você vê Paulo nos Guardiões, quando precisa, né? A semana passada, Paulo estava aqui na ansiedade dele, de ver a igreja bonita, né? Daquele jeito, lavando o estacionamento, né? Alugou uma maquininha, estava lavando com os outros pastores aqui, o pastor Antônio, que está chegando, um outro pastor, o pastor Sidney, também aqui. Essa semana, estava aqui fazendo o quê? Pintando. O bispo da igreja estava aqui auxiliando. Aí, talvez em outro lugar, precisa o bispo, mas a gente está aqui para servir. A gente não escolhe o lugar para ficar. Deus nos chamou para fazer, para servir você, Brian, para servir o Joe, o Felipe que está aqui. Eu não tenho problema nenhum se eu chegar domingo de manhã, e como Paulo já apostou lá, pastores, chegue cedo, de sábado, domingo, dê uma olhada nos banheiros, porque domingo a faxineira não vem, então sábado, né? Então a gente tem que dar uma organizada nos banheiros. Eu tô lá, não tem problema nenhum. Se o Conect não chegar as meninas, Rita, Xavier, as meninas não chegou, se você precisar, eu estou aqui.
Aí teve o evento de homens. Paulo falou, quem vai ficar ali fora, quem é? As pastoras. Estamos aqui. As pastoras todinhas estavam ali, ó, servindo os homens. Então, assim, a gente serve aonde é necessário, onde precisa. A gente não tem esse problema de ficar, não. Os bispos, ou seja, não é só nós, todos os pastores vão servir aí. Todo mundo trabalha aqui, não tem esse problema, sabe? Todo mundo aqui serve. Nós somos pastores, somos bispos. E está se levantando uma nova geração de bispos, de pastores, mas nós trabalhamos aqui também. E servimos em todos os lugares onde precisa. Falando dos ministérios, como você falou, eu falo muito com a Andresa, né? Eu sou apaixonada pelos ministérios, de verdade, gente, eu sou apaixonada. É que às vezes você tem mais conexão com um do que com o outro, né? Aí no caso eu quero falar da pastora Andresa, no caso. Meu Deus, eu sou apaixonada, porque a gente conversa muito sobre o ministério, das necessidades, e ela fica, ai, bispa, pastora, me ajuda. Eu tô aqui, eu faço questão de ajudar, eu faço questão de o que é, eu vou te ajudar, eu vou fazer, eu vou correr atrás. Bispa, as crianças do São Roberto, né? Precisa, eu vou falar com o Paulo, eu faço o que precisa, sabe? Então, assim, tem a Fernanda no jovem, precisar, eu tô aqui, os adolescentes, mano, eu amo servir. Eu não tenho problema nenhum em servir, é meu prazer, sabe? Eu gosto disso, eu não tenho problema nenhum. E todos os pastores aqui, todos, sabe, servem, e quando a gente se reúne, é o que Paulo fala sempre. Né? Assim, Paulo pede, né? Paulo não manda, né? Paulo pede, pastores, nós precisamos servir a igreja. A gente faz essa oração de 8 horas da manhã, né? E vocês estão convidados para orar também junto com a gente, também, tá bom? Estou sempre aqui. Para desensaio, quando é 15 para as 9, né? Aí a gente para a oração. Por quê? Mas a gente já tem um programa para complementar os irmãos que chegam, né? Olhar quem está ali no culto, dar um abraço no irmão, entendeu, Brian? E ali. Isso é fundamental. Talvez tenha pessoas que estão na igreja que você nem sabe nem quem é. Então, isso é importante, se dá uma olhada. Eu gosto. Isso eu vou falar de mim. Eu gosto, durante o culto, eu gosto de dar uma olhada, assim, sabe? Dar um zoom, pegar a câmera do zoom. Porque eu gosto de ver quem não veio, porque eu gosto de no outro dia mandar uma mensagem, eu não te vi, senti sua falta. Eu gosto de dar um abraço no irmão, eu gosto de dar 2 abraços bem apertados. Que saudade de você. Gente, isso faz a diferença nas ovelhas, sabe? Sim, total. Esse é o nosso papel, né? Os pastores, os bispos, estão aqui para isso. Isso, nossa, e isso é muito perceptível, né? Não é como se a senhora estivesse falando de uma coisa que a gente não vê. Porque a gente percebe a senhora servindo o tempo inteiro que Deus deu. E esse carinho que a senhora tem com as pessoas, né? E também tem isso. A senhora falou que a senhora é uma pessoa tímida. Eu acho. Eu não acho não, viu? É isso, né? Óbvio que também a gente não vai ficar falando com todo mundo estranho na rua, mas a senhora é muito aberta. Qualquer pessoa que chega pra conversar com a senhora consegue conversar, assim como com o bispo. Qualquer pessoa que chega pra conversar, independente se a pessoa tá há 5 anos na igreja ou se ela chegou hoje, ela consegue conversar. Isso é muito importante. E eu queria mudar o rumo da conversa, mas ainda falando disso, pastora, você falou que é isso, né? A gente tá, graças a Deus, Deus abençoe, estamos levantando uma nova geração de bispos, mas ainda, e por muito tempo, com certeza, você e o bispo, a senhora e o bispo continuam sendo uma referência. E aí, uma preocupação, assim, não sei se é uma preocupação especificamente, mas de às vezes pensar assim, a bispa não pode errar, sabe? Uma coisa assim, porque, tipo assim, ela é a bispa. Tem isso, rola isso, ou você tá, tipo... Eu acho que já me passou esse medo. Hoje, maturidade, né? A gente vai aprendendo, né? Que eu não posso pensar assim, ali. Não que a senhora pense assim, mas que outras pessoas pensam assim, né? Exatamente, porque possa ser que tenha pessoas que pensem assim, né? Mas eu não posso pensar assim. Primeiro, que eles ou elas não podem olhar para mim com esse perfil, sabe? Eu não posso errar. Porque se eles quiserem olhar perfeição, só Deus. Se você, Ali, conviver comigo 1 hora, eu não vou colocar nem vocês, as pastoras, que convivem muito tempo comigo, você vai encontrar que eu tenho muito defeito. Eu sou uma pessoa talvez difícil de lidar, sabe? Então, assim, eu tenho minhas fragilidades também, que elas veem, nossa, a pastora também não... Não ajuda. Tem sim, Ale, tem sim.
Talvez tenha uma pastora que diga assim, nossa, acha eu diferente. Nossa, aquela pastora ali é meio a cara de brava. Não, a cara de brava alguém já falou pra mim, algumas pessoas. Nossa, bicho, você tem a cara de brava, mas eu não sou. Quando as pessoas se aproximam de mim, eu não sou. Talvez seja o meu jeito, sabe? Mas eu não sou. Então, assim, pra mim, eu não vejo assim, ali, ó, se quiser perfeição, olha pra Jesus. Porque Sim. essa perfeição, eu não sou modelo. Eu não sou modelo pra isso. Entendeu? Olha pra Jesus. Se falar pra mim, eu vou mandar olhar pra Jesus. O modelo é ele. Tá olhando pra mim porque você quer. Olha pra Jesus, entendeu? Porque olhar pra mim. Mas é claro que eu procuro dar meu melhor, ser o meu melhor, entendeu? É isso que eu faço. Também não vou ficar, né? Eu me olho. Escandalizando, né? Claro, eu me olho. Eu venho pra igreja, de manhã eu me olho no espelho, né? Deus, eu vou te adorar. Tô agradando a ti. Eu tô dando o meu melhor. Eu venho pra igreja, Senhor, me ajuda. Eu tô fazendo as coisas e pensando, meu Deus, eu quero fazer o melhor, meu Deus, me ajuda. Esse é o meu melhor, entendeu? É isso que eu faço. Não? Sim, e é isso, né? Tem que estar com a consciência limpa diante do Senhor e as pessoas têm que olhar pra Deus. Tem uma outra pergunta que, falando disso de... Ai, desculpa. Falando disso de fazer o melhor, pastora, que, querendo ou não, óbvio, vocês são exemplos pra todo mundo da igreja. E não exemplo no sentido de, tipo assim, ai meu Deus, você é pastor também. Mas exemplo de relação com Deus, de ser servo na igreja, óbvio, né? Bons exemplos, graças a Deus, né? E aí, a minha pergunta é a seguinte, essa pergunta não tá no script, aquelas... que a gente acha que a gente falou isso com o Bispo, sobre... É isso, né? O Na Mesa, ele é um podcast de jovens, óbvio que não é só pra jovens, mas surgiu na conexão de jovens, então a gente, em algum momento, vai falar sobre jovens. E aí eu queria que a senhora falasse um pouco sobre as nossas jovens que talvez tenham, não que tenham dificuldade de servir, mas que talvez não queiram servir no ministério. Você leu minha mente, hein? Desculpa. As nossas jovens que não querem servir no ministério pastoral, sabe? Não necessariamente, não sei se é só no ministério pastoral, mas às vezes eu vejo na juventude uma dificuldade de servir, sabe? Eu ia falar sobre a dificuldade de servir no geral, né? Teve até, depois do último podcast com o pastor Antônio, a gente ficou conversando lá fora, né? Aí tava eu, Antônio, Rodrigo, Lipe e tal. A gente falou muito sobre que eu vim da Assembleia de Deus também, né? Então, na época que eu me converti, na adolescência, desculpa te interromper, tá? A gente servia muito como adolescente, mas, tipo, a gente servia em coisas que a gente nem falava assim, isso é um serviço. A gente só fazia, tipo, a gente limpava a igreja, eu lembro que chegava eu e o Ledes, a gente abria a igreja, limpava, a gente regulava o som, a gente trocava as coisas no banheiro, fazia toda essa parte, limpava banco, colocava envelope. E a gente fazia isso de uma forma natural, porque a gente enxergava na igreja a necessidade desse serviço, né? E hoje em dia, às vezes, a gente não vê tanto. E na minha visão, acho que fica muito travado porque as pessoas ficam pensando, a igreja é grande, tem pessoas e ministérios que fazem isso. E também tem o que eu percebo hoje, daí que tem uma diferenciação que esse ministério está sendo visto, você vir nesse ministério. O ministério que limpa o banheiro não está sendo, não tá tipo assim... No hype, não tá? Eu nem chego a dizer isso. Eu acho que é mais essa necessidade mesmo que as pessoas veem, tipo, jovens, né? Tô falando de jovens e adolescentes. De tipo, tem pessoas prontas a isso, então eu não vou me dispor a isso, porque talvez eu vou seguir em outra área. E aí, como que seria incentivar essa galera? Porque a gente veio de outro estilo de igreja, né? Outro modelo, e a gente já veio com isso para IBA. Como que seria incentivar essa galera jovem, tanto a esse serviço fora, nos bastidores, mas também ao serviço ministerial, né? Acho que é um pouco dessa pergunta. Nossa, pergunta grande, né? A gente comentou muito. Eu vou começar pela do Brian, tá bom aqui, né? Eu vou tentar aqui, juntar aqui a do Brian. Fique à vontade, Bispo. Eu queria usar uma palavra aqui, mas eu não sei se eu posso. Pois use. Não vou usar. Pode, dependendo da palavra, pode. Mas eu posso usar ela, mas eu não vou usar. Mas eu vou falar só assim, essa geração de jovens... Já sei qual a palavra. Essa geração de jovens, é muito difícil da gente trazer para perto da gente, sabia? Então, eu vou falar de mim. Eu acho difícil.
assim, de estar junto da gente, sabe? É claro que não são todos, né? Tem uns que são mais reservados, mas eles têm uma liderança que é uma potência. Ó, eu vou começar pela liderança de pastores, vou falar da minha igreja, tá bom? Porque eu não vou falar dos outros, né? Sim. Vocês têm pastores de excelência. Sim. São os pastores de vocês, né? Sim, Fernanda e Kiko, a gente te ama. Pronto, Fernanda e Kiko são pessoas de excelência. São mesmo. Fernanda é uma referência, gente. É mesmo. Meninos, pelo amor de Deus, Fernanda é uma referência na vida de vocês. Fernanda é top. É mesmo. Top, Fernanda. Olha, eu não sei o que te falar de Fernanda aqui. E não é na IBA, não. Tô trazendo ela da infância dela. Ela sempre... Fernanda sempre foi isso que você está vendo hoje, agora. Ela era uma criança que participava de tudo na igreja. Sempre ajudou, sempre participou do ciclo de oração lá. Na dança, sempre participou com a mãe dela, com a Rita. Ela participava dos jovens, sempre cantou na igreja. Então, ela sempre serviu na igreja. Em tudo, né? Em tudo. Fernanda sempre serviu. O Kiko já aceitou Jesus, já acho que eu não sei a idade, não lembro. Ele falou aqui, eu não tô lembrando. 12 anos, 12, 11. Por aí, não foi? Então, mas também começou a tocar na igreja, ele se dedicou a tantas coisas. Então, vocês têm 2 pastores de referência. Né? Temos mesmo. Aí, vamos falar da liderança dele. Quem é a liderança? Vocês são líderes de jovens. Gente, vocês são a potência. E por que esses jovens são assim? Mas se nós começarmos a fazer, eles vão fazer também, trazer para perto, sabe, gente? Porque o primeiro que tem que ser, foi o que eu falei para vocês, quando Paulo começou, Paulo não era pastor. Ele começou servindo, ele não era nada, gente. Ele gostava, ele amava fazer aquilo. Então, primeiro a gente tem que ter o prazer de fazer. Sim. Quando eu chego na igreja, vou falar de mim, quando eu chego, eu tenho o prazer de servir. Quando eu chego, eu já vou olhar. Tá ok aqui? Eu chego de manhã. Gente, faz o café pros meninos, de vez o café dos meninos. Ah, não tem uma bolacha. Não, eu pego irmão Mário. Irmão Mário, por favor, irmão Mário, dá uma bolachinha pros meninos, irmão Mário coloca. Aí irmão Mário vai lá e pega. Então, assim, tem essas preocupações e que esse desejo precisa brotar no coração desses jovens, sabe? De servir, eu falo pro Marcos de casa, né? Eu falo, aqueles instrumentos ficar ali, passar um paninho, sabe? Limpar para ficar tudo limpinho. O púlpito, coisas práticas, são muitas coisas. Servir em qualquer área da igreja, sabe? Os envelopes que você falou, né? Não tem, sentei aqui, não tem, eu vou ver onde que fica, vou perguntar onde que fica. Sabe, você enquanto chega na frente da igreja, tem um lixinho, tirar. Mas hoje, trazer para perto, mas eu acredito, Lê, que Deus está levantando essa geração para servir o reino de Deus. Amém. Eu acredito. Com potenciais como vocês que estão aqui, junto com eles. O primeiro que Deus está levantando é vocês. Amém. Vocês, eu estou aqui, eu estou aprendendo com vocês. A gente está aqui aprendendo junto. Eu tenho certeza que alguma coisa daqui de bom vocês vão levar de mim. Óbvio. E as coisas de bom eu estou levando daqui de vocês. Pode ter certeza disso. Que eu estou aprendendo com vocês também aqui. Então, o servir, eu acho que não precisa. Tem que estar aqui, sabe? A lei, Brian, tem que estar aqui. Vontade, tem que ter vontade. Porque o servir é isso. Sim. Você chegar e ter o desejo de fazer a obra do Senhor. Porque o pastor, ele não cai de paraquedas. Sim. Você acha que o pastor, alguém, todos os dias você chega e senta aqui, você não faz nada na igreja. Senta e fica aqui, né? Agora, se você chega, cumprimenta o irmão, não, paz, meu irmão, tudo bem? Como é que você tá? Chega, não, precisa de ajuda? E aqui tem muita gente assim, que me procura, quando eu estou na igreja assim, aqui vê às vezes eu, né, assim, fazendo uma coisa, fazendo outra. Tem coisas que não dá para dizer assim, faz para mim, tem coisas que eu preciso fazer. Mas tem muita coisa, irmão, por favor, faz isso para mim. Muito, chega, pastora, precisa de ajuda. Então, isso é bom, isso para mim já é tudo. Mas eu acredito, Brian, que Deus está levantando essa geração. Deus vai usar vocês. Amém. Pode ter certeza, é vocês que Deus vai usar para trazer essa juventude para perto, para ensinar eles a servir, junto com o Daniel, com a Fernanda. Fernanda aqui, que é uma potência, gente. Vocês têm uma pastora e um pastor de excelência. É verdade. Eu sou apaixonada pela Fernanda. Eu acho que ministério ali, meu Deus, não sei nem o que te falar dela.
sei de verdade, porque ela é uma potência. E Deus vai usar muito a vida da Fernanda para a vida de vocês. Amém. Amém. Já usa, né? Vocês têm pastor de excelência, vocês vão aprender através da vida de vocês. Que esses meninos e essas meninas que estão aí, que estão meio que reservados, que não observam, que não vê, né? Que vai se levantar essa geração, é através da vida de vocês. E já vejo também que muitos deles já estão se levantando, né? Sim. Quando eu olho para o Ministério Kids, olha, eu observo, gente, eu conto quantos adolescentes e jovens trabalham no Ministério Kids. Sim, é verdade. Agora veja a pastora do Ministério Kids. Uma pastora de excelência, entendeu? Então tudo isso conta. Ela é uma pastora maravilhosa também. É muito amável ela. Sabe? Ela é mesmo. Ela é outra paixão na minha vida. Sim, a Andresa é perfeita. Eu amo demais, entendeu? Ela sabe. Quando eu tem um coração de serva. Gente, eu sempre falo para ela, Andresa, conta comigo. Eu tô sempre, pode contar comigo. Nas pastoras, eu tô sempre lá, gente, se precisar de alguma coisa, conta comigo. Eu tô sempre, mesmo que às vezes quando eu não posso, gente, me perdoa, que acontece, viu, gente? Às vezes eu digo, conta comigo, e Paulo... Hoje não, amanhã. Eu digo, Paulo, eu marquei, mas Paulo, e agora? Ela vai desmarcar alguma coisa, conta comigo, porque Paulo também marcou, entendeu? Só que agora ele está aprendendo. Ele vai marcar alguma coisa, ele fala, vê com a Nilza, se a Nilza marcou alguma coisa, entendeu? Uhum. A gente está sempre fazendo a nossa agendinha, mas eu acho que esse servir, Deus está levantando essa geração. Amém. Tá certo? Amém. Isso é muito importante, né? Porque... pelo menos eu penso assim, uma vez eu me converti na Universal, pastora, e aí eu ouvi de um pastor falando assim que a gente precisava entender que a gente era, e daí se aplica pra qualquer pessoa, né, mas ele tava falando pros adolescentes, que nós somos adolescentes cristãos no mundo que não é cristão, então a gente precisa fazer a diferença, não só servir dentro da igreja, mas servir na sociedade, né, e o que eu fico pensando é, todas as pessoas que eu conheço que têm um coração de servo, que servem muito dentro da igreja, elas também servem fora, fazendo outras coisas. E, tipo assim, elas são exemplos, tanto exemplos de cristão como exemplo de cidadão, né? E isso é muito importante para a nossa geração de jovens, de ser participante mesmo, né? De ser atuante dentro da igreja, mas de ser atuante fora, sabe? De lutar pelo seu bairro, de conhecer as pessoas do seu bairro, de ajudar as pessoas do seu bairro. Isso é muito importante, a gente precisa se debruçar mais sobre isso. Mas eu também acho que Deus está levantando uma geração com esse coração voltado para o serviço, né? Para os dons de serviço. Eu acredito, Ale. Bispa, você já tem bastante tempo, assim, a direção da igreja junto com o bispo. Aí nosso público é a IBA, mas também tem muita gente de fora, muitas outras igrejas também, amigos nossos que assistem o podcast. Aí eu queria que você desse alguns, não sei dizer conselhos, mas para jovens pastores ou líderes da igreja também, como mulher, né? Como essa mulher auxiliadora no ministério do marido e também a exercer o seu ministério. Como que foi todo esse processo ao longo desses anos, os erros e os acertos, aconselhar mesmo para chegar, conseguir fazer um ministério de excelência. Sim. Brian, primeiro, eu acho que o primeiro que a gente tem que fazer junto com o nosso esposo, né, no ministério dele, é apoiar. Sim, total. Eu acho que o apoio é fundamental. Sim. Já pensou? Pensa bem, Brian. Eu vou falar uma coisa que, apesar de que eu falo dele com muito orgulho, tá, gente? Eu não tenho problema nenhum de falar do meu marido, do meu esposo, que é um excelente pastor, uma pessoa maravilhosa. Eu tiro o chapéu pra você, meu amor, tá? Eu não tenho por que não falar de você. Eu vou falar dele. Ele é uma pessoa excelente, Ale. Imagino. Entendeu? Então, assim, eu dou todo o meu apoio para Paulo. É claro que a gente tem divergência, viu, gente? Por favor. A gente tem, sim. Mas eu apoiando, eu apoio tudo aquilo que Paulo vai fazer. Eu estou junto. Sim, vai pregar, você tá lá, sentada na primeira fileira. Tô lá, eu fico com vergonha, né? Sendo na primeira fileira, porque eu não gosto da primeira fileira, eu tenho vergonha. Eu gosto de bastidores. Seguir, sabe? Mas, assim, eu tô junto com Paulo sempre.
Então, o que acontece? Paulo vai sair, eu estou junto com o Paulo, apoiando. Agora, você já pensou se Paulo casa com alguém, que Paulo é um pastor, que Paulo é um pastor de excelência, não é porque ele é marido não, mas Paulo é um pastorzão, sabe? Um ministério de excelência, casa com uma mulher que não quer, eu não quero. Eu fui convidada para pregar em tal lugar. Vou nada, vai sozinho, pensa bem. Sim. Que apoio é esse? Sim. Né? Então, assim, eu acho que só a questão de estar junto, apoiando, nós fazemos algum discipulado, como vocês sabem, fazemos algum discipulado de alguns pastores de fora, né? Que a gente aprende junto, né? Com esses pastores também. Estamos ali ajudando, conversando, auxiliando, né? Então, isso é fundamental, sabe? A gente está sempre junto. Paulo vai fazer alguma coisa na igreja e fala: Nilza, meu amor, eu estou pensando em fazer isso. O que é que você acha? Nem sempre eu digo assim: ai, Paulo, nossa, top, Paulo, top. Mas eu falo: nossa, Paulo, nossa, você acertou, vai ser ótimo, Paulo, maravilhoso. Mas às vezes também eu falo: Paulo, para mim, na minha opinião, eu acho que assim, mas eu também tenho que respeitar que Deus levantou ele como um anjo da igreja. Então é ele que Deus levantou. Sim. Às vezes eu falo e ele vai pensar, e às vezes a opinião é dele, porque Deus colocou no coração dele. Então ele tem que fazer mesmo que a minha opinião seja diferente. Sim. Mas eu também falo para ele, mas eu dou todo o apoio. Eu acho que o apoio é fundamental para ele. Sim. Total, o apoio, estar junto, sabe, acompanhando sempre. Por exemplo, Paulo fez 2 viagens distantes. Paulo foi para a Coreia, Paulo já foi para o Paraguai. Pronto, Paulo foi, mas esqueci agora. Vou colocar essas 2 aí. Mas quando ele foi para a Coreia, ele falou: você quer ir? Eu falei: não quero, Paulo. Porque assim, segurança da viagem longa, sabe, de avião, muito tempo, sabe, eu fiquei muito insegura. As meninas: mãe, não quero. Então assim, mas vai, Paulo. Não, Paulo, vai sim, Paulo, vai. Não vai, pode, vai sim, Paulo. Aí de madrugada a gente tava dormindo e Paulo ligando, eu já quase... A gente conversava e foi maravilhoso para ele. Eu vi quanto Paulo aprendeu. Eu saí de casa, naquela hora, ele estava assistindo, sabe o quê? Esse pastor que ele viajou para a Coreia, estava lá ouvindo. Então, eu sei o quanto isso é bom para o ministério dele também, sabe? Sim. E principalmente ele que ministra a palavra, né? Eu estou ao lado, ajudando, acompanhando ele. Ele é um pastor que ministra, é um bispo que está ali ministrando a palavra, que faz coisas diferentes de mim, entendeu? Sim. Se Deus não me chamou para ministrar, mas eu não tenho problema nenhum de ser ajudadora, de estar ao lado dele, apoiando o ministro. Para mim isso é tudo, entendeu? Não tenho problema nenhum de apoiar e de chegar perto. Antes eu até tinha, sabe? As pessoas ficavam: bispo, você não prega. Bispo, nossa, eu quero ver você pregando. Eu ficava até meio assim, meu Deus, Mas hoje eu comecei a observar, a ouvir. Hoje em dia a gente tem, né, YouTube aí que você escuta. Eu comecei a observar que, pessoas que poderiam pregar, não prega, que tá lá em cima. Eu que estou aqui, meu marido prega muito, prega por mim, por ele, amém. Vai lá, meu marido, nessa tua força. Então eu não me preocupo com isso, sabe? Sim. Então eu tô aqui, ele tá lá, eu vai nessa tua força, meu amor, vai. Chega em casa, meu amor, o senhor hoje pregou, hein? Top. E não é só nós, as meninas também falam para ele, sabe? Como Deus usou a vida dele, meu Deus. Então isso para mim fechou aí. Acabou, eu dou todo o meu apoio para ele, o que precisar, nos discipulados, acompanhando. A gente visita a Nilza, eu marquei uma visita, vamos. Eu falo: Paulo, esses dias a gente ficou um tempo sem carro, né? Aí a gente tava com algumas visitas assim para fazer, meio que enrolado. Pegou o carro, Paulo, peguei o caderninho, marquei, fizemos as visitas, fizemos tudo direitinho. Deus acabou, fizemos tudo que tinha que fazer, estava atrasado, um pouquinho atrasado, sabe? Então isso é companheirismo, é ajudar, é estar ao lado, é isso, é apoio, sabe? Sim. Porque talvez muitas coisas, se ele não tivesse, ele não ia fazer. Para a pessoa, uma esposa que não apoia o ministério do pastoreio do seu esposo, nossa, não dá, não rola pra ele. Não tem como. Sim, e isso é muito louco, né? Essa cobrança que exige, que é tipo assim: ai, bispo, é porque você não prega. Isso pra mim é muito sem sentido, porque a Bíblia é muito clara em falar que Deus chamou cada um pra uma coisa. Exatamente. E não é menor, nem de longe é menor, pelo contrário, é totalmente importante, né? Porque um sem o outro,
Porque, tudo bem, ótimo que o bispo pregue, e ele é muito usado nisso. A gente tem que reconhecer. A gente, graças a Deus, não é puxando saco pra nossa igreja, não. Mas a gente tem pregadores de muita qualidade. Uma pregação que você entende, que você vê que é a voz de Deus mesmo falando. Mas não dá pra pregar se a igreja, sabe, se a igreja não estiver limpa, por exemplo. Não dá pra pregar se o som não estiver funcionando. Não dá pra pregar se as pessoas não estiverem aqui. Então, assim, e tudo isso depende de pessoas que façam esse serviço. Exatamente. A igreja não se faz sozinha, né? É um corpo. Isso é muito importante. E essa coisa do companheirismo também, o que eu fico... Porque as pessoas me julgam, né, bispo? Eu já ouvi uns comentários, tipo assim, você é muito rebelde, não sei o quê. Só que isso, pra mim, eu tenho muita noção, assim, do papel da esposa auxiliadora. Porque, óbvio, as pessoas têm opiniões diferentes. Mas se você casou com uma pessoa de Deus, e daí é isso que eu falo, não caiu nessa cilada de, vou evangelizar esse cara namorando. Não, se você é da igreja, tem que namorar uma pessoa da igreja. Fim de papo. Se você casou com uma pessoa da igreja, é muito difícil que ela tome decisões que... Meu Deus do céu! Porque é isso, se a pessoa tá firmada em Jesus... Muito difícil uma decisão dela não vai ser de acordo com o que a palavra fala. Sim. Então, não deveria ser uma preocupação isso. Tipo assim, nossa, mas é o cara que toma as decisões. Sim, porque ele foi levantado para isso e porque as decisões deles estão pautadas na palavra. Então, tudo bem, não deveria ser um problema, né? Mas para essa nossa geração de hoje, às vezes é. E uma outra coisa, bispa, agora mudando também um pouco de assunto... mas ainda falando sobre... A gente tem algumas igrejas em que as mulheres não podem... Não que elas não podem falar, mas que elas não têm... É isso, né? Na nossa igreja tem muitas mulheres que pregam e que estão nesse lugar de destaque. Mas algumas igrejas não têm isso porque é a forma que elas compreenderam as palavras. E aí, esses dias eu estava tendo uma conversa com a minha mãe... de uma coisa, um episódio que aconteceu no trabalho dela, que estavam... Eu vou chegar no raciocínio, mas estou contextualizando. Que estavam... Fica assim, onde a lei vai chegar? Calma, eu vou chegar na pergunta. Minha mãe estava falando que no serviço dela, uma pessoa que é da igreja estava criticando que no casamento da minha irmã tocou músicas que não eram da igreja. E aí minha mãe estava tipo assim... Enfim. Cansou. Exatamente. E aí, às vezes, E aí a minha pergunta é essa. Se a senhora já ouviu algum comentário assim, falando assim, a igreja de vocês é liberal demais. Não é liberal a palavra que eu queria usar, mas entendeu o que eu quis dizer? Mas é essa palavra mesmo. Porta aberta. As pessoas também. Porta aberta. Igreja na parede preta. Também. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, se as pessoas falam. Porque eu tenho um tio que fala que eu vou... Não fala agora, né? Mas ele já falou que eu ia pro inferno por usar calça. Meu Deus. Pois é. Na Assembleia de Deus já ouvi muitas coisas, né? Só que lá a gente tinha um limite, né? Primeiro que eu era adolescente, eu tinha meus pais, eu era obediente, super obediente, então eu estava ali sempre. Hoje aqui, tudo isso que você falou, porta larga, né? Porta larga. Foi o que você falou? Da parede preta. Parede preta, outra coisa que você falou. Liberal. Tudo isso a gente já ouviu. E assim, isso aí eu vou te falar. Aí eu vou aprendendo com o Paulo, é verdade. Paulo fala, eu vou abrir mais a porta, tá estreita. Vai alargar mais aí, pra... Poxa, Ale, as pessoas falam o que elas querem, o importante é o que a gente faz. Serve ao Senhor, uma igreja de adorador, entendeu? Isso que a gente tem que queimar o que tá aqui dentro, o que as pessoas estão falando aí fora. Vem e veja o que a gente está fazendo. E a gente está fazendo uma grande obra. É verdade. Entendeu? Quem quiser ajudar, pode vir. Chama aí os Nemis e pode vir ajudar a gente. Mas as pessoas falam, isso, meu Deus, isso aí... Paulo, se Paulo fosse um cara assim, que fosse de ficar para baixo, desmotivado, eu não, porque essas pancadas não vêm muito para mim não, tá? Realmente é mais o Paulo mesmo, né? Mas assim, essas coisas tudo o Paulo escuta. Só que assim, eu aprendi com ele. Tô nem aí, pode falar o que quiser. Tem coisas que me dói, às vezes eu fico triste por ele, né? Tem coisas que, se eu ver ele triste, eu fico triste também, né? Eu não gosto, eu vejo ele magoado, se é alguma coisa que aconteceu na igreja, se eu ver ele triste, eu fico também. Né? Eu fico muito triste se eu ver Paulo triste, sabe? Por alguma coisa que alguém falou, ou se for alguma coisa que não aconteceu e que falaram. Poxa vida, me machuca demais.
Isso é o que eu gosto. Eu fico triste, porque eu vejo quem é o Paulo, sabe, na igreja. Bem que você falou que ia chorar, hein, Bisa? Conheço o Paulo, sabe? Quando assim falam algumas coisas que não é verdade. Sim. Então isso dói, entendeu? Mas depois, passa os dias vão passando, a gente levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É o que a gente faz, entendeu? Sim. Mas a gente escuta muitas coisas. Mas Paulo é um cara que não pensa nisso não. Sem tempo ruim, né? Paulo não tem ali. Se eu ficar aqui falando de Paulo, eu falo de Paulo a noite inteira. Porque Paulo é um cara que não tem tempo ruim. Você viu o que Paulo fez aí? No forro. Sim. Paulo chegou pra mim e falou, acordou de manhã, Nilza, parecia que tinha 2 carros na garagem. Nilza, eu vou doar esse carro pra igreja. Eu, tava orando ao Senhor e eu vou doar. Tá bom. A gente vai ficar com qual carro? Por enquanto a gente vai andar de ônibus, emergência de Uber. Tá bom. Ué, se Deus disse que você ia doar, e quem sou eu? Quem sou eu pra falar que não, né, Bisa? Doou o carro. Mas ele não ficou feliz, assim, ele queria mais, porque o desejo de Paulo de ver essa igreja, sabe? Ele tá feliz. Quando eu vejo Paulo feliz, né? Aí ele fez o telhado, né? Aí ele fica lá em casa pensando o que é que eu vou fazer para esse forro, para essa igreja. Ele quer ver a igreja bonita, de preto, de cinza, não importa, entendeu? E foi lá e fez esse projeto, né? Para colocar o forro. Olha, deu certo. Sim. Você não sabe a felicidade que Paulo está com os pastores, e ele fica compartilhando aqui no grupo de pastores, né, a alegria com os pastores, todo mundo feliz, e todo mundo vindo aqui ajudar. Cara, Paulo é um guerreiro, não é porque é meu esposo não, mas Paulo é um guerreiro. Eu estou aqui para tirar o chapéu para ele, entendeu? Sim. Por que eu estou falando dele? Porque ele é um cara de frente, eu sou o apoio, entendeu? Mas é ele que está de frente fazendo tudo, ele compartilha comigo. Nilson, eu estou pensando em fazer isso. Eu falei, é mesmo, Paulo, eu vou fazer isso, eu vou fazer um vídeo aqui. Isso, Paulo, ele vai lá e faz como eu vejo, está tudo feito. Então, assim, se falam, se não falam, eu sei de uma coisa, que nós estamos fazendo uma grande obra. E quem quiser, quem estiver lá fora, vem e vejam. E se quiser ajudar, a gente está aqui, para receber e para ensinar a servir e adorar também ao nosso Deus. É isso que eu posso falar. O bispo, no podcast dele, ele disse que pretende lançar um livro, A Casa do Pastor. Ai, meu Deus, é verdade. Vai ter participação sua da parte da Casa da Pastora? As meninas que ficam falando, meu Deus, esse livro vai ter resenha, hein? E olha... Tem que fazer um eventão de lançamento dele. Eu acho assim, de verdade, quando ele me falou, que a gente pensou isso na pandemia, Sim. Porque a pandemia lá em casa mudou muita coisa, porque as meninas tudo trabalhando, eu e Paulo ficava sozinho em casa, de repente... Todo mundo em casa. Todo mundo em casa, numa sala, assistindo um filme. Aí uma coisa que eu nunca assisti na minha vida foi série, comecei a assistir série com as meninas, tinha o que fazer no sofá e faz pipoca, aí Paulo cozinha, e não sei o que, o dia todo na cozinha fazendo comida, alô Roma começou a fazer não sei o que, e a rotina, meu Deus, que agonia dentro de casa, e aí o Roma começou a fazer vídeo mais Paulo, acho que até que talvez vocês viram os vídeos de Paulo, mano, foi aquela agonia. Aí foi Paulo falou, Nilson, eu vou fazer um livro. Sério, pastor? O livro vai ser A Casa do Pastor. Meu Deus, vai ter coisa nesse livro. O livro vai ser bom. E você sabe que eu fiquei pensando assim, nossa, esse livro vai ser top. Sim. E com certeza vai ter participação minha. Vai ser bom esse livro, hein? Vai ser top esse livro, eu tenho certeza. Primeiro porque eu nunca vi um livro com esse tema, A Casa do Pastor. Porque talvez, qual é o pastor que quer abrir a casa do pastor? Sim. Pra falar que é gente da gente, né? Sim, tem uma... É isso, né? Isso, mas ao mesmo tempo que eu penso assim, eu penso que isso tá se desconstruindo muito, né, pastora? Porque antigamente, por exemplo, minha mãe, ela cresceu na Assembleia, sempre foi cliente de Assembleia. Tinha muito essa lógica de que, tipo assim, pastor, meu Deus, pastor não tinha pecado. Tanto é que quando descobria alguma coisa, meu Deus, escandalizava.
Mas ainda tem isso um pouco hoje, óbvio. Mas hoje em dia, mas talvez também seja do lugar que a gente tá falando, né? Porque na IBA a gente vê muito isso, que vocês são gente da gente. Talvez em outras igrejas não. Sim. Mas é isso, né? Aos pouquinhos a gente vai desconstruindo. Mas eu acho realmente, não tem muitos pastores que rasgariam o verbo sobre como é a casa deles. É porque às vezes, os pastores, eles se colocam como... Deixa eu usar uma palavra aqui... Dentro da casa de vidro fechadinho, sim. Ninguém sabe ali de nada. Ele não briga com a esposa, ele não briga com os filhos. Quando eu digo ele, eu estou dizendo eu e Paulo, tá? A gente não tem problema em casa, é como se fosse assim. E em casa tem sim, eu e Paulo, a gente tem problemas, assim, a gente discute, mas depois a gente resolve, não tem esse assim, lá em casa não tem gritaria, quando um fala mais alto... Meu, você não tá ouvindo? Pra que você fala desse jeito alto? Para! É assim. Às vezes eu falo mais alto com o Bento, que agora tem um Bento em casa, né? O Bento abençoado, maravilhoso, que eu amo de paixão, gente. É o primeiro neto, né? Vários vídeos dele tocando Deus, aí. Nasceu músico já. A gente gosta de tomar café quando dá também, porque às vezes a gente senta junto todos os dias, a gente almoça. Não é verdade? Porque todo mundo trabalha. Tem as obrigações. A gente almoçar junto sempre no domingo. E às vezes no sábado de manhã a gente toma café junto também, porque domingo também não dá, que tá todo mundo pra cá, um outro pra cá, igreja, né? Mas a casa do pastor tem sim dificuldade, tem problemas. Tem dias de tristeza, tem dias de alegrias, tem dias que a gente tá super eufórica, aquela alegria, a gente ri, a gente... Nossa, tem dias que... Mas tem dias de dificuldade também, sabe? Que bate aquela tristeza também. Tem dia que eu olho pra Paulo e falo, tá tudo bem, Paulo, tá tudo bem. Mas a gente sabe que lá dentro tem alguma coisa, sabe? Às vezes as meninas também não tão legal. Tem as dificuldades delas também na vida, entendeu? Então tem tudo isso que passa na nossa vida, de dentro, tudo dentro da nossa casa. Mas dentro de tudo isso, a gente se levanta, se ergue e estamos aí. Né? Sim, Deus vai dando força, né? É a casa do pastor. Sim. Que as pessoas nem imaginam. Nossa, na casa do pastor aconteceu isso? Não acredito. Aconteceu. Sim, porque o pastor é gente igual você. Exatamente, entendeu? Antigamente eu não via assim, só que hoje eu me vejo assim, ué, eu sou gente. Sim. E é isso. Bispa, a gente já tá encerrando. Mas já foi tão rápido. Sim, foi muito rápido, mas foi muito bom. Vai ter que ter parte 2. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Obrigado, eu falei, gente. né? Obrigado pela participação. Eu que agradeço, gente. Por estar na mesa com a gente, que Deus continue abençoando muito o seu ministério. E eu queria saber como que tá o seu coração agora para esse novo tempo da IBA, porque a gente teve essa festa agora nesse final de semana, porque esse podcast vai ao ar terça-feira. Então, como que tá a expectativa agora para esse novo tempo? Como que tá o seu coração com tudo que tá se movimentando na IBA? Brian, eu tô muito feliz. Muito, muito feliz mesmo, assim. Primeiro com essa nova geração que está surgindo de bispo, de pastores, de presbíteros na nossa igreja, né? Sim. Olha assim, Deus está fazendo muitas coisas novas, muitas mesmo. E vocês podem esperar que está vindo muitas coisas novas, tem muitas coisas boas chegando e vocês vão fazer parte disso com a gente, sabe? Amém. A nossa igreja é uma igreja de uma geração assim de gente com muita potência e vocês são um deles e a gente conta muito com vocês para servir o reino junto com a gente. A gente conta com vocês para servir. E eu estou muito feliz com tudo que Deus está fazendo, sabe? Com a nossa igreja, com esse tempo novo que nós estamos vivendo. Esses bispos que estão chegando, as bispas, eu não sou mais a bispa, eu tenho amigas bispas também dentro da minha igreja, nossa, eu estou muito feliz com isso, sabe? Com esse novo tempo junto com elas, eu sei que vai ser novas histórias, novos recomeços, e é só vitória. Bispa, a gente, nossa, é isso, a gente também ficou muito feliz, eu particularmente fiquei muito feliz pelos presbíteros, porque é isso, né? E eu acho que é muito... A gente sempre fala isso. São pessoas que já fazem, antes de terem um título, elas já fazem. Sim. Meu, a Rose é uma pessoa que você vê pra lá e pra cá, assim, a Rose, a Selma, o Davi. Nossa,
Todos eles. O Luan, a Alita, cara, são Vai ser pessoas... difícil citar todos. Não vai dar pra citar todos. Mas todos eles são pessoas que você vê que estão pra cima e pra baixo servindo, né? E Deus é perfeito. Deus tem abençoado muito a nossa igreja de trazer essas pessoas, né? Porque é isso. A gente veio pro Recanto e eu tenho percebido o quanto a gente tá ganhando o Recanto também. E não só o Recanto, Deus tem coisas muito maiores pra nossa igreja. Eu creio muito nisso, né? Quando os novos pastores subiram, eu falei assim, a Thaís estava sentada do meu lado no culto, né? Daí eu falei assim, os próximos pastores vão sair da rede de jovens. Amém. A gente quer jovens que sejam pastores, mesmo, sabe? Que queiram fazer a obra do Senhor. E não necessariamente, tipo assim, viver da obra, né? Mas que estejam dispostos a fazer mais do que um jovem comum, sabe? Sim. Eu oro muito sobre isso. Mas enfim, pastora, eu queria agradecer muito. Nossa, a senhora é uma pessoa que ensina demais a gente. Sim. Demais mesmo. A senhora ensina a gente pelo exemplo, porque mesmo quem não é próximo da senhora consegue perceber o quanto a senhora tem um coração de serva e que Deus te conserve assim por muitos, muitos e muitos anos. Amém. E que venham outras gerações de outras vezes. Eu que agradeço a vocês. Vocês são top demais, gente. Eu pensei que eu não ia nem conseguir falar uma hora, olha. Oh, foi suave, deu tudo certo. Também com pessoas top como você aqui, o Brian, e tudo aí, ó, de boa. É muito bom estar aqui com vocês, muito obrigado mesmo. E obrigado por fazer parte da IBA. Com certeza, esse é meu lar. O meu também. Obrigado, Bispo. E obrigado a todos vocês que estiveram conosco nesse podcast. Isso, eu ia falar pra se inscrever. Tá bom, pode falar. Se inscreva no nosso canal, deixa o like, compartilha essa entrevista, é muito boa. Siga também no Spotify e logo mais temos fotos e Deus abençoe. Amém. Ótima noite.